God Valley mudou tudo, porque depois de anos de narrativas moldadas por piratas poderosos, agências de mídia e o próprio governo mundial, pela primeira vez a gente está enxergando a verdade pelo que ela é, sem tirar nem pôr. E não pode se negar que perante o haki sombrio, demoníaco de Mu possuindo Jay Garcia em sua forma Ushione, Kaido em sua forma dragão tomou o voo e se colocou ao lado do seu capitão para enfrentar o mundo. Mas algumas coisas ainda descem amargo. Lembra que o Kaido estava a caminho de Marineford durante a Guerra dos Melhores, mas foi parado pelo Shanks? Agora isso parece ser uma grande mentira. E é sobre isso que a gente precisa conversar hoje. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek. Eu queria fazer uma análise sobre como as verdades reveladas em God Valley fazem a gente repensar várias ideias que eram consideradas verdade no mundo de One Piece, e até como os próprios personagens mentem pra eles mesmos e fica às vezes um pouco difícil distinguir as coisas. Então quem puder, deixa o like, se inscreve, deixa essa moral aí pra gente, checa nossas redes sociais. Galera, pelo amor de Deus, segue a gente no TikTok. Se a gente bater 10k com esse vídeo, falta 500 pessoas, é gratidão eterna. Se 500 pessoas derem um follow lá, meu Deus, que beleza, que honra. Beleza, Alanzito, ninguém quer saber mais nada, chama a vinheta. Parte da natureza de God Valley, o que torna esse evento tão especial, é justamente a guerra de narrativas que tomou cada aspecto dele. Então, vamos para um exemplo prático envolvendo a própria fruta do Kaido. Quando Big Mom e Kaido formaram uma aliança em Wano, a gente ficou com a impressão de que existia uma longa e complicada relação ali. Mas o que a gente não imaginava é que a fruta do temível dragão azul teria sido entregue da Big Mom para o Kaido. Bom, foi isso que ela falou. No entanto, depois da revelação no capítulo 957 de que ambos eram companheiros de tripulação sob a bandeira dos Rocks, as coisas passaram a fazer um pouco mais de sentido. Eis que no capítulo 999, a Big Mom fala com todas as letras que naquele fatídico dia em God Valley, ela deu a fruta do dragão pro Kaido, fazendo com que ele tivesse uma dívida vitalícia com ela. Bom, isso vai diretamente contra o que a gente viu acontecer no capítulo 1162. Lá vimos a Big Mom conseguir a fruta e ainda falar que planejava fortalecer o seu bando pirata futuro, dando poder pro próprio filho, Katakuri. Ainda era nepotismo. Indo um pouco mais além, a gente já comentou algumas vezes, mas vale reforçar, isso vai gerar uma correção nos Vivre Cards, que é um material extra canon, né, que volta e meia tem uma correção, mais um material de apoio, né, de One Piece. Lá dizia que o Katakuri tinha comido a fruta do Mochi 43 anos atrás, quando durante o God Valley, claramente, a Big Mom ainda tinha interesse de dar o poder do dragão! Xalá! Xalá! Pro Katakuri. Não importa o que aconteça sempre. Mas isso é perfeito porque agora que a gente viu o que aconteceu, acabamos entendendo uma verdade ainda mais profunda sobre cada um dos imperadores e sobre como esses eventos também moldaram as suas psicóticas personalidades. Gente, vamos entrar na cabeça desses dois agora. Vem comigo. Capítulo 999, por exemplo, essa ideia da Big Mom de que ela entregou a fruta pro Kaido é simplesmente uma maneira de lidar com a humilhação de ter apanhado e perdido o poder na cara dura. A gente sabe que ela é uma pirata extremamente orgulhosa, que se coloca acima de tudo e de todos. Então, ter que lidar com o fato de que ela foi passada para trás e perdeu uma das habilidades mais poderosas de todo o universo da obra é simplesmente pesado demais. E aí, a Big Mom faz o que ela sempre fez. Distorce a realidade para servir os propósitos dela. Entre mentiras, maquinações, chantagens e ameaças, a memória e a verdade são mera conveniência, quando o que verdadeiramente importa é a reputação e, claro, o seu próprio ego. E é engraçado porque até bate com a maneira que a mãe Carmel criou a Big Mom. Se vocês não lembram, no flashback lá, que pega no 866, 867, 868, a Big Mom criança, que era muito poderosa, matava animais sem querer. E ao invés de ser disciplinada, a mãe Carmel falava que não, tudo bem, que vai, relaxa e tal, não se preocupa não, vai dar tudo certo. E aí isso acabava moldando a cabeça da Big Mom pra achar que ela nunca estava fazendo nada de errado. Porque se suas intenções eram boas, o resultado também necessariamente era bom, não importa o que acontecesse. Igualzinho a Big Mom tá fazendo agora, 60 e tantos anos depois. Agora, gente, convenhamos, o que esperar de uma pessoa que se auto-intitula Big Mom? O Barba Branca é chamado de pai por todos os tripulantes. E ele nunca se apresenta. Prazer, Big Dad. Seria meio esquisito. E aqui a gente tá, né? Mas falando em hipocrisia, claro que o Kaido é um prato cheio, e dessa vez vamos ter que se aprofundar mais ainda em um personagem que muitos consideram o Yonkou com menos exposição e desenvolvimento. Por décadas, Kaido governou o Wano.
Desde que derrotou Oden no fatídico duelo final, ele exerceu o domínio completo até finalmente ser derrotado pelo Luffy e pela Aliança. Durante esses tempos, acabamos vendo no Kaido uma certa dualidade bem interessante. Ele parecia respeitar a memória de Oden e o guerreiro que ele foi, a honra que se portava e outras qualidades ligadas ao arquétipo de samurai que o pirata parecia admirar. Um exemplo forte dessa consideração é a execução da velha Higurashi. Se você não lembra, o capítulo 970, Oden vs Kaido, representa a batalha entre os dois, onde o Oden dá um corte insano no Kaido em sua forma dragão e logo em seguida parte para dar o golpe final. Rapidamente, ele é distraído pelo Momonosuke, sendo ameaçado de morte, até que é revelado ser uma armadilha da velha Higurashi, que na época era usuária da Mani Mani no Mi e podia se transformar em qualquer um que ela tivesse tocado o rosto. E é aí que, por trás, de maneira hiper covarde, o Kaido volta para sua forma humana e dá um golpe de Kanabo que sela o destino de Oden de uma vez por todas. Durante toda a saga de Wano, parece que o Kaido nunca superou esse momento. Em seu eterno desejo por se tornar o mais forte, o mais poderoso, a sua vitória desleal sobre Oden sempre pareceu pesar muito sobre a sua consciência, até batendo bastante com a temática da bebedeira e a choradeira constante. Não é que o Kaido estava deprimido por causa disso, mas era um fator muito importante, foi um evento que mudou a vida dele. Mas o que parecia ser um arrependimento por um lapso fatal, que depois até se resolve de maneira incrível no Despertar do Gear 5, quando o Kaido mata o Luffy de novo com uma interferência externa indevida, nesse caso o Guernica da CP0, e acaba ficando completamente arrasado com o resultado. Até que, claro, o Luffy desperta e tudo muda. Só que é isso, não dá pra ignorar que esse momento parecia agonizar dentro do Kaido, mas agora eu enxergo algo um pouco diferente. Porque o Kaido sempre foi um cretino oportunista, e do mesmo jeito que ele se aproveitou do momento certo em Wano, quando percebeu que não daria pra vencer num confronto leal, ele também precisou dar uma porrada na cara da Big Mom sem ela esperar, porque talvez, num confronto no mano a mano, ele não conseguisse a fruta. E é aí que tá. Não é que o Kaido tinha um código de guerreiro que o acompanhou durante toda a sua jornada, se encaixou com a cultura e valores de Wano, e aquilo foi um momento excepcional. Pelo contrário, o Kaido sempre foi um combatente oportunista que, a partir das ações do Oden, o seu caminho samurai e a convivência em Wano, acabou mudando a sua visão e querendo também atingir esse ideal de guerreiro que ele começou a enxergar na sua mente, sempre lembrando do próprio Oden. Isso também está ligado a outro aspecto muito importante da personalidade do Kaido, a sua tristeza por não ser Joy Boy. A verdade é que é difícil associar isso ao Kaido, porque foi um dos últimos aspectos trabalhados nele, quase como uma cereja no bolo que só vai ser confirmada nos seus últimos pensamentos antes da morte. Vocês lembram que no capítulo 1047, o Kaido, durante o duelo, acaba falando pro Luffy que o poder das frutas não é o suficiente? Apenas o poder do Haki pode superar tudo. E o exemplo que ele cita é justamente o Roger. E desde o último capítulo, muita gente tem zoado o Kaido na internet, porque ele falou essa frase que ficou famosa, mas ao mesmo tempo ele mesmo comeu a fruta do dragão assim que ele teve uma chance. Mas essa hipocrisia aparente, na verdade é o contrário, não tem hipocrisia nenhuma. Isso é uma realização interna de quem ele não se tornou. Isso acaba sendo bem exposto durante o flashback de God Valley. Primeiro, ali no capítulo 1160, a gente vê o interesse genuíno dele de obter um poder para ficar ainda mais forte. A Gura Gura no Mi do Barba Branca era o maior exemplo de como ele poderia ainda ficar bem mais poderoso. E como vimos no breve flashback de Wano, o Kaido já era um dos piratas mais poderosos dos mares, mesmo muito novo. Em termos de nível de poder e habilidade de combate, era muito difícil bater o cara. E como todo jovem que sonha grande, 38 anos no passado, imagina a expectativa do Kaido, que já era um dos piratas mais fortes, depois de conseguir comer a fruta lendária do dragão. E mérito dele, porque acompanhamos em Wano como é completamente OP. No entanto, nunca foi o suficiente. Kaido não se tornou rei dos piratas, não alcançou seus objetivos, não foi Joy Boy. E é isso que ele pensa antes de morrer, no capítulo 1049. Ele lembra do diálogo com King, onde ele diz que acredita que o homem que derrotaria ele seria Joy Boy. Enquanto ele desmaiava, ele obteve a sua resposta. Joy Boy era o Luffy. E justamente com esse amargor, com essa dor, ele avisa o Luffy em causa própria. As frutas do diabo não são o suficiente. Só o Haki supera tudo. É poético? É histórico. Cada personagem, cada guinada na trama pode ser traçada a uma camada anterior, tecida dentro da própria história, na psique de cada personagem. O que nos traz ao ponto final. No capítulo 533, reportam ao Momonga que Kaido estava se movendo em direção a Marineford
mas foi parado pelo Ruivo. Nesse mesmo relatório, a Marinha já informa que acredita que o Kaido estava indo para se aproveitar da fraqueza do Barba Branca, o que do ponto de vista da Marinha até pode fazer sentido. Mas conhecendo a dinâmica do trio principal dos Rocks, entre os desleais e os mais leais, não acredito que faria sentido o Kaido aliar forças com a Marinha para tentar derrotar um Barba Branca, tentando salvar o Ace. Na verdade, pensando bem, o Kaido tinha bastante a ganhar caso o Ace não fosse morto, e mais ainda caso ele ajudasse a salvar o Ace. E eu digo isso porque o capítulo 999, onde a Big Mom lembra o Kaido sobre God Valley, é o mesmíssimo onde acompanhamos o lindo flashback da amizade entre Ace e Yamato. O Kaido sabia sobre o Ace, e muita gente não lembra, mas a ideia dele era tornar Yamato uma espécie de líder de Wano, que passaria a se chamar Nova Onigashima, enquanto ele ascenderia ao nível supremo em sua conquista absoluta do mundo. Então, politicamente, se Kaido salvasse Ace, ele poderia enfraquecer a Marinha e talvez até gerar uma aliança com Barba Branca, já que 2 anos depois ele estava aberto a uma aliança com a Big Mom, que, convenhamos, é muito mais instável e difícil de lidar. A mulher apareceu em um ano com amnésia, se chamando Lilin e dando Tamate Bako e companhia pra galera do bem, pra Chopper e etc. Fora isso, a gente sabe que a Marinha mexe em todas as narrativas. Eles interpretarem que o Kaido queria acabar com Barba Branca só me faz acreditar no contrário. Agora, qual o sentido do Shanks de parar o Kaido? Se ele estava preocupado com o equilíbrio do mundo, não é muito mais importante primeiro evitar a morte do Ace do que impedir que o Kaido sequer chegasse lá? Cara, é justamente por isso que agora eu tenho meio que certeza. Era o Shamrock, não era o Shanks. Parte da narrativa que já chegou pronto de que o Shanks entrou em contato para parar o Kaido devia ser algo passado pelo governo mundial para deixar o Shamrock operar com liberdade e também não ser questionado, afinal os Cavaleiros de Deus são uma organização extremamente secreta. Isso é até relevante porque a gente não viu o grupo em lugar nenhum durante a Guerra dos Melhores e foi um dos momentos mais importantes de toda a obra que certamente tinha tudo a ver ali com os Cavaleiros de Deus. Então, galera, é isso. Pra mim, o que encaixa agora com o que a gente sabe de Kaido, Barba Branca, Big Mom, Roger, Shebeck, Garp, Shanks, Shamrock e companhia, é o que eu falei agora no vídeo. Então, se você puder, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Comenta aí o que você achou. Essa veio tudo na minha cabeça, tá? Fiz no freestyle. Espero que vocês tenham gostado do roteiro. E é isso, galera. Um beijo, um queijo. Valeu! Segue a gente no Instagram. Pode Palha Secreto. Eu estou indo para a pré-estreia de Chainsaw Man, no filme da Reese. Eu estou muito feliz, porque eu sou um extremo fanboy de Chainsaw Man. E ser convidado para a pré-estreia de uma parada que você é muito fã é muito mágico, muito especial. Então, estou animadão. E acompanha lá no Instagram, porque se você está vendo esse vídeo no almoço, os stories devem estar lá ainda. É isso, galera. E segue a gente no TikTok. Pode Palha Secreto. Um beijo, um queijo e valeu.